Então, vamos fazer esse exemplo. Espero que seja rápido para calcular as retas assíntotas oblíquas dessa função. E vamos ver se existe. Se não existe, se existe, então qual vai ser, vão ser as retas assíntotas oblíquas. Então, para calcular isso, primeira etapa, vamos considerar o limite da função de f de x sobre x quando que x tende mais infinito. Isto vai dar limite da função do radical de x elevado a 2 mais 4 de x sobre x quando que x tende mais infinito. Então, eu vou fazer uma fatoração com o mesmo expoente no denominador, que é 1. Então, eu vou fatorar esse. Eu vou escrever que esse limite vai ser igual. Eu queria fatorar de x elevado a 2 dentro do radical. Então, x elevado a 2. O radical de x elevado a 2 vai sair do radical desta maneira. Deixa eu esquecer. Cadê os participantes? Esqueci de colocar esse lado. Isso. Então, eu vou escrever o valor absoluto de x multiplicado por 1 mais 4 sobre x sobre o x, quando que x tende mais infinito. Mas quando que x tende mais infinito, o valor absoluto de x é um número positivo, o mesmo valor de x vai sair, vai ser o limite de x sobre x, esse radical 1 mais 4 sobre x. Simplificamos essa expressão, o que vai nos dar? Vai dar o limite de 4 sobre x, que é 0, então vai dar o radical 1, ou vai ser o número 1. Agora, a segunda etapa, vamos calcular limite de f de x menos m de x. M que é agora essa inclinação da reta tangente. Que vai ser o número x. Quando que x tende mais infinito. Isto vai dar limite de o radical x elevado a 2 mais 4 de x menos de x quando x tende a infinito. Isto é uma expressão realmente da forma indeterminada de infinito menos infinito. Para resolver isso, nós podemos dividir essa equação para usar a regra de L'Hopital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim. Eu vou escrever esse limite como quociente desse número, menos de x, multiplicado por 1 de x e dividindo por o mesmo valor. Pela dessa multiplicação, eu vou obter uma forma indeterminada de forma de 0 sobre 0. Então, posso usar a regra de L'Hopital para calcular o limite. Como que eu posso explicar isso? Eu posso dizer que então isto vai ser escrita como, de novo, eu posso dizer que este vai ser escrita, eu vou usar a mesma forma que eu usei aqui para fatorar x elevado a 2 da equação, dividindo por 1 sobre x, isto vai me dar, porque x tende a mais infinito, isto vai me dar o radical desse sobre 4 sobre x, dividindo por x menos 1, sobre 1 de x. Então,
simplificamos algebricamente este, quando considerar esse limite, quando que x tende mais infinito, isto no numerador temos 1 menos 1, que vai ser 0, no denominador temos 0. Então, vai ser uma forma de indeterminada 0 sobre 0. Agora, podemos usar a regra de L'Hopital. Pela regra de L'Hopital, eu posso dizer que esse limite vai ser igual ao limite da derivada de numerador, que vai ser menos 4 sobre x elevado a 2, sobre 2 radical x e 2. Tudo isso dividido por menos 1 sobre x elevado a 2. Vou simplificar algebricamente esses. Então, menos 1 vai simplificado com menos 1. X elevado a 2 fica simplificado com x elevado a 2. 2, 4 e 2 também ficam simplificados. Enfim, obtemos esse valor do limite. Vai ser limite de 2 sobre o radical 1 mais 4 sobre x. Quando que x tende mais infinito? Mas esse valor vai ser o número 2. Então, uma reta assíntota oblíqua para essa função vai ser a reta y igual m de x, que vai ser x mais 2. Analogamente, vocês podem mostrar que existe mais uma assíntota oblíqua para essa função, que essa vez, quanto que x tende menos infinito, é outra reta do exercício. Y igual menos x menos 2 é a outra assíntota oblíqua dessa função. Vocês podem usar a mesma maneira calculando essa reta assíntota oblíqua. Tá bom? Então, vamos continuar. Fiquei um pouco atrasada. Lembrando a nossa roteiro para a exposição gráfica da função. Começamos desse fato. Primeiro, determinamos o domínio da função, depois encontramos os pontos de interceptação com os eixos de x e y. Usamos esse fato que se existe alguma simetria na função, depois estudamos as retas assíntotas de uma função. Se existe, então podemos marcar essas retas com retas tracejadas. Então, depois, temos mais técnicas ainda. Podemos determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, lembrando que, dessa maneira, nós dizemos teste de crescimento e decrescimento. Para f' de x fica maior do que 0, f é crescente. Para f' no intervalo fica menor do que 0, nós dizemos que f é decrescente. Valores máximos e mínimos locais. Para procurar os valores máximos e mínimos locais, primeiro etapa que nós precisamos determinar os pontos críticos de uma função. Então, primeiro determinamos os pontos críticos da função. Por exemplo, consideramos números críticos de uma função. Números críticos são números que ou
a derivada da função não existe nesse ponto, ou a derivada da função nesse ponto fica igual a zero. Então, temos números, primeiro determinamos números críticos usando a teste de primeira derivada, ou se quiser, vocês podem usar teste de segunda derivada. Teste de primeira derivada estava dizendo que nos intervalos, nos pontos críticos, que f' muda a sinal, nós temos valores máximos, mínimos locais. Se f' não muda o sinal nesses pontos, esses pontos não são pontos extremos. O teste de segunda derivada, usando esse fato que se f' dentro desses pontos críticos existe e fica igual a zero, podemos olhar para a concavidade da função, se fica côncava para cima ou côncava para baixo, determinar os valores máximos e mínimos da função. Mas se f' também fica igual a zero, esses testes não vão dizer nada sobre esse ponto. Temos teste de concavidade, que determina que uma função seja côncava para cima ou côncava para baixo. Então, se f' fica maior do que zero, dizemos que a função é côncava para cima. Se f' no intervalo fica menor do que zero, nesse intervalo dizemos que a função é côncava para baixo. Vou abreviar assim, CC e CB. O ponto de inflexão é um ponto que nesse ponto a função f é uma função contínua, mas concavidade muda a direção. Então, se a função teve uma concavidade para cima, fica côncava para baixo, ou vice-versa. Então, esses são pontos de inflexão e no fim esboçamos o gráfico de uma curva. Se ainda existe dificuldade para esboçar o gráfico da função, nós podemos usar as retas tangentes naquele ponto para esboçar esse gráfico. Mas vamos começar do primeiro exemplo nessa aula, usando todas essas guias para esboçar o gráfico de uma função por mão. Então, dada uma função racional, primeira etapa dessa roteiro. Vamos considerar o domínio dessa função. O domínio dessa função é todos os números reais fora dos números que são raízes de denominador. Então, x menos 1 não seja 0. Isto vai dizer que x não seja igual a 1. Então, o domínio dessa função é menos infinito até 1, união 1 até infinito. Segunda etapa. Vamos procurar os pontos de interceptação como o eixo de x e o eixo de y. Interceptação com eixo de x vai ser os pontos que y fica igual a 0. Mas y fica igual a 0 se somente se x fica igual a 0. Então, o ponto de origem vai ser o ponto de interceptação, que realmente vai ser um ponto de interceptação com eixo de x e também com eixo de y. Se considerarmos interceptação com eixo de y, isto vai dizer que vamos colocar x igual a 0. Mas se vocês colocarem x igual a 0, de novo vão obter y igual a 0. Então, o ponto de interceptação, em ambos casos, fica o ponto de origem. Esse ponto pertence da função de f, que podemos determinar esse ponto depois sobre o gráfico da função. Terceira etapa do roteiro era estudar a possibilidade de simetria dessa função. Essa função é uma função par ou é uma função ímpar? Não tem nenhuma simetria. Se substituirmos em lugar de x e menos de x, nós não obtemos nem mesma função e nem menos dessa função. E também não é uma função periódica, então podemos dizer que simetria nenhuma. Quarta etapa estava dizendo sobre as retas assíntota dessa função. Então, temos
três possibilidades, retas, assíntotas, horizontais. Para calcular isso, deveremos considerar o limite da função de y quando que x tende mais infinito. Mas já sabemos que esse limite, quando que x tende mais infinito, quando que o grau de numerador e denominador são igual. Então, eu posso dizer que esse limite vai ser igual. Vou considerar, para simplificar, só o termo com maior grau no denominador ou no numerador, eu vou desconsiderar o resto. Eu posso dizer que esse é igual de x sobre x, este vai ser limite igual a 1. Ou se quiser, vocês podem fatorar. O mesmo expoente, que seja o maior expoente no denominador de ambos, numerador e denominador. No denominador temos então 1 menos 1 sobre x e consideramos x no denominador, simplificamos algebricamente, o que vai dar que esse limite de 1 sobre x vai ser 0, isto vai ser 1 sobre 1, ou vai ser o valor 1. Ou simplesmente vocês podem só considerar o termo com maior grau no numerador, é o termo com maior grau no denominador, é só olhar para a disputa entre esses dois e vão ver que o limite fica igual a 1. Então, tanto faz. Isto vai implicar que y igual a 1 é a reta assíntota horizontal. Da mesma maneira, se vocês considerem y tende ao menos infinito, obtemos o mesmo resultado. Então, não vai dar mais reta assíntota horizontal para essa função. Então, temos essa reta assíntota horizontal. No caso das funções racionais, que está aqui, já sabemos que as raízes no denominador, depois que simplificamos todos os fatores em comum no numerador e denominador, vão determinar as retas assíntotas verticais. Então, sobre as retas assíntotas verticais, eu posso dizer que então, o limite de y quanto que x tende, número 1, o lado positivo vai ser mais infinito, o limite de y quanto que x tende, número 1, o lado esquerdo, para os valores menores do que 1, vai dar menos infinito. Enfim, esses valores dos limites vão ajudar a determinar o comportamento da função. O lado direito e o lado esquerdo dessa reta x igual a 1, que é a reta assíntota vertical. Então, isto vai implicar que temos uma reta assíntota vertical no x igual a 1. Então, x igual a 1 é reta assíntota vertical. Então, até agora, então me deixa esboçar o que obtemos até agora. Já obtemos que a reta y igual a 1, a reta assíntota horizontal, e temos x igual a 1, a reta assíntota vertical. E também
o ponto de origem é um ponto que pertence do gráfico dessa função. É só isso. Então, a quinta etapa era sobre o intervalo de crescimento e decrescimento. Então, eu vou copiar todas as informações até agora. Vamos para outra página. Até agora, nossa informação é essa. Nossa função era y igual x sobre x menos 1. Agora queremos usar a quinta etapa sobre intervalo de crescimento e decrescimento. Intervalo de crescimento, teste de crescimento e decrescimento, vai usar a derivada dessa função. Para usar a derivada dessa função, nós precisamos calcular f' de x. F' de x vai ser igual a x menos 1, usando a regra de quociente. Então, temos essa igualdade. No qualquer ponto, se tiver dúvida, pode me parar e perguntar sobre a solução. Então, eu posso dizer que este vai ser menos 1 sobre x menos 1 elevado a 2. Mas está nos dizendo que f' de x, no todos os domínios da f, sempre é um número negativo. Então, f' de x sempre é negativo. Logo, essa função é uma função crescente, decrescente. Procurando os pontos de crítico dessa função. O ponto crítico dessa função vai ser o ponto que ou f' de x fica igual a 0 ou f' de x não existe. Mas realmente, fora do x igual a 1, nós não temos mais números candidatos para ser número crítico, mas esse número também é fora do domínio da função. Então, a função f não tem nenhum número crítico. Porque o número crítico deveria ficar dentro do domínio da função. Número 1 não pertence do domínio da função de f, então não pode ser considerado como um ponto crítico. Tá bom, então isto nos diz que essa função não tem nenhum ponto, nenhum valor máximo ou mínimo local. Então, porque nós não temos nenhuma candidato, então f não tem nenhum valor extremo. Na sétima etapa, foi sobre a concavidade dessa função. Para perceber como é a concavidade de uma função, precisamos calcular f2'. f2' de x, usando a equação de f' de x aqui, vai ser igual, de novo, usamos a regra de quociente para derivar a equação. Então, a derivada do numerador, que é 0, multiplicado por denominador, 0. Depois, menos derivada do denominador multiplicado por numerador. Então, menos 1 multiplicado por derivada do denominador vai ser número 2 de x menos 1.
dividindo por x menos 1, elevado a 2, mas de novo elevado a 2, quadrado. Então, fica 4. Simplificamos algebricamente, então eu posso escrever esse como potência 3. Isto vai ser número 2. Sobre x menos 1 elevado a 3. Certo. Então, temos essa equação de F2' de x. Vamos, então, considerar a concavidade da função. Para considerar a concavidade da função, consideramos todos os x's que sejam maior do que 1 ou menor do que 1. Nestes intervalos, vamos considerar a concavidade da função. Não. Então, para ver a concavidade, vamos considerar intervalos para x menor do que 1 e para x maior do que 1. Para x maior do que 1, menor do que 1, F2' fica negativo. E para x maior do que 1, F2' fica positivo. Então, eu posso dizer sobre a função de f, que f é côncava para baixo nesse intervalo e côncava para cima no intervalo de x maior do que 1. Então, eu posso esboçar o gráfico da função. Dessa maneira, eu posso dizer que essas são retas assíntotas verticais, quando que, pela essa calculação, quando que x fica ao lado de número 1, ao lado do número 1, esquerda, a função tem valores menos infinitos, então é grande, mas menos infinito, então fica aqui. Quando que a função fica ao lado direita, tem mais infinito, então a função está aqui. Quando que x tende mais infinito e menos infinito, a função tende a retas y igual a 1. Então, eu posso dizer, temos esses fatos aqui, esse fato aqui, deveria passar do ponto de origem, a função deveria ficar côncava para baixo nesse intervalo, côncava para baixo, e nesse intervalo temos retas assíntotas horizontais, então ficamos bem próximo dessas retas assíntotas horizontais e também a função é côncava para cima nesse intervalo. Então, o gráfico da função é desta maneira. Vamos ver outra equação e expressamos o gráfico dessa função. Essa função é uma função algébrica. Então, vamos fazer todas as etapas do roteiro. Primeira etapa, determinamos o domínio da função. O domínio da função vai ser todos os x pertencem do número real, tal que x elevado a 2 mais 1, porque fica dentro do radical, deveria ser maior ou igual a 0, porque o radical ficou no denominador, esse valor deveria ser exatamente maior do que 0. Mas, isto está dizendo que x2 deveria ficar maior do que menos 1. Mas esse é verdadeiro sempre. Sempre esse valor é um valor positivo. Então, eu posso dizer que o domínio dessa função é todas as retas reais. Segunda etapa foi sobre as
os pontos de interceptação como os eixos. Interceptação com eixo de x vai ser o lugar que y fica igual a 0. Se y fica igual a 0, assim podemos dizer que x deveria ser igual a 0. Então, de novo, o ponto de origem é um ponto que pertence do gráfico da função f. A interceptação com o eixo de y vai ser o lugar que x fica igual a 0. Mas colocando x igual a 0, de novo obtemos y igual a 0. Enfim, ambos esses vão dar um único ponto sobre o gráfico da função que vai ser a origem. Isso vai ser o único ponto de interceptação com os eixos. Terceira etapa. Simetria. Considerando simetria para essa função, f de menos de x fica igual, vamos substituir em lugar de x o valor menos de x. Então, vai ser menos de x elevado a 2 mais 1. Se calcularmos, podemos ver que esse vai ser menos de x sobre x elevado a 2 mais 1. Mas esse é menos de f de x. Significando que essa função é uma função ímpar. Então, é simétrica em torno da origem. Quarta etapa era sobre as retas assíntotas. Mas então, deixa eu só escrever todas as informações que obtemos até aqui sobre essa função algébrica. Até agora, então já vimos que considerando o gráfico dessa função, o domínio vai ser tudo reta real. O ponto de origem é um ponto dessa função. É uma função, essa função deveria ser simétrica em torno da origem. Então, só isso, até aqui. Então, vamos continuar pela assíntotas. Eu vou colocar esse aqui. A nossa função era y igual x sobre o radical de x elevado a 2 mais 1. Certo? Ok. Agora, retas assíntotas. Para calcular a reta assíntota horizontal, precisamos calcular o limite da função de y quanto que x tende mais infinito e também menos infinito. Dessa maneira, eu vou de novo fatorar o valor de x elevado a 2, o radical de x elevado a 2 no denominador. Então, o radical de x elevado a 2 no denominador vai sair como o valor absoluto do radical de x, e eu vou considerar esse 1 sobre x elevado a 2. Aqui, porque x tende mais infinito, eu posso reescrever isso como x sobre x. O valor absoluto vai ser igual ao número x, que é um número positivo,
Simplificando algebricamente, já sabemos que o limite de 1 sobre x elevado a 2, quando que x tende a infinito, vai ser 0. Então, esse limite vai dar igual a 1. Assim, podemos dizer que a reta y igual a 1 é a reta assíntota horizontal. Similarmente, se considerarmos, em vez de x tende mais infinito, tende menos infinito, podemos usar a mesma regra, mas quando que queremos considerar o valor absoluto de x, o valor de menos de x vai sair do valor absoluto. Então, eu deveria considerar menos de x aqui. Enfim, obtemos menos 1 se considerarmos limite de y quando que x tende menos infinito. Isto vai ser igual a menos. Este é claro? Se alguém tiver dúvida, por favor, avise. Então, eu posso dizer de novo que a reta y igual a menos 1 também é uma assíntota horizontal. Então, eu posso colocar dentro do gráfico da função, tenho y igual a 1, tenho y igual a menos 1, como as retas assíntotas dessa função. Na quinta etapa, consideramos os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, o texto de crescimento e decrescimento vai nos ajudar para observar que se tiver uma função crescente ou decrescente num intervalo. Para isso, precisamos calcular a derivada da função. A derivada da função y' vai ser obtida pela regra de quociente da derivada. Então, a derivada do numerador, que é número 1, multiplicado por denominador, que é x elevado a 2 mais 1, menos derivada do denominador, que vai ser 2 de x dividido por x elevado a 2 mais 1, multiplicado por numerador, dividindo por denominador elevado a 2, que vai ser esse valor. Eu posso simplificar y', vou considerar um denominador em comum de x elevado a 2 mais 1. Então, temos x2 mais 1 aqui, menos 2x elevado a 2 aqui. E no denominador temos x2 mais 1. Isto pode ser reescrevendo aqui como 1 menos x elevado a 2, dividindo por x elevado a 2 mais 1, elevado a 3 sobre 2. Então, esse y', consideramos os pontos de zeros desse y' para determinar. Deixa eu ver se tiver mais espaço. Eu preciso abrir um pouco de espaço. Para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. As raízes de y', que são as raízes no numerador de y', okay, são x2 igual a 1, ou seja, x fica igual a mais ou menos 1. Então, eu vou escrever, vou determinar os intervalos. Isso.
Até aqui tudo certinho, não? x2 mais 1 menos 2x elevado a 2. Isso. Errei, desculpa aqui. Aqui devemos dividir o número 2. A derivada do denominador vai ser 2 de x dividido por 2 radical x elevado a 2 mais 1. Então, eu posso dizer que aqui nós temos o número menos x elevado a 2. E aqui temos x1 sobre x elevado a 2 mais 1. Então, eu posso dizer que realmente y' é sempre positivo. Então, eu posso dizer que y' é sempre positivo. Fica claro para vocês? Vocês entenderam que qual parte foi errado? Foi essa parte. Ok, foi essa parte. Eu derivei. Aqui deveria escrever a derivada de denominador, que era 2 de x, mas era o radical de x elevado a 2 mais 1. A derivada dessa função vai ser, que era a função x elevado a 2 elevado a 1 sobre 2. A derivada desse vai ser 1 sobre 2, x2 mais 1 elevado a menos 1 sobre 2, multiplicado por 2 de x. Então, realmente, eu deveria escrever aqui 2 de x sobre 2, o radical x elevado a 2 mais 1. Depois multiplicado por numerador. Por isso, obtemos aqui menos x elevado a 2 e obtemos aqui número 1. Então, obtemos que y' sempre tem um valor positivo. Isto vai dizer que nossa função é sempre uma função crescente. Para teste de concavidade, nós podemos usar y2'. Eu vou derivar mais uma vez dessa função aqui. Tá bom? Então, vamos derivar de novo usando a regra de quociente, ou eu acho que é melhor usar essa regra. Vamos considerar essa função como x2 mais 1 elevado a menos 3 sobre 2. Isto vai me dizer, esse vai ser menos 3 sobre 2. Multiplicado por 2 de x é x elevado a 2 mais 1 elevado a menos 5 sobre 2. Vamos simplificar isso. Veremos, temos menos 3 de x sobre x elevado a 2 mais 1 elevado a 5 sobre 2. Então, temos um ponto de x igual a 0 aqui, que ao lado direito e ao lado esquerdo, a equação de F2' vai mudar o sinal. Como vai mudar esse sinal? Considerando os intervalos para F', eu posso dizer que
no intervalo. Quando que y' fica igual a 0, só fica igual a 0 quando que x igual a 0. Para x menor do que 0, x maior do que 0, f2' para x menor do que 0 fica positivo. O denominador que sempre tem um valor positivo. E para x maior do que 0 fica negativo. Assim, a função de f neste intervalo para x menor do que 0 é côncava para cima. E para x maior do que 0 é côncava para baixo. E ponto de x igual a 0 e y igual a 0 é o ponto de inflexão. É o ponto que f nesse ponto é contínuo e também a concavidade muda o sinal. Então, se quiser determinar essa função, eu posso dizer que a função, quando que x tende mais infinito, fica próximo dessa reta, vai passar da origem no intervalo x menor do que 0 é côncava para cima. Origem é um ponto de inflexão. Então, vai cruzar a reta tangente. E no intervalo x maior do que 0, fica côncava para baixo. E no tudo desses intervalos f é uma função crescente. Então, o gráfico da função é dessa maneira. Eu preparei muitos para dizer, realmente não deu tempo para fazer mais exercícios. Bom, eu vou tentar então fazer, ou vocês podem fazer esses exercícios como exercício procurar o gráfico dessas funções. Eu vou tentar gravar um vídeo para vocês, eu vou colocar com esses exemplos que não devo fazer dentro da aula, tá bom? Especificamente, eu gostei muito desse exemplo que queria discutir na aula com vocês, sobre esse exemplo, porque depois que fazemos todas as calculações, o gráfico da função fica um gráfico surpreendente, porque vai ficar um pouco contrário da nossa calculação. Vocês podem ver o gráfico dessa função aqui, parece que essa função tem uma reta assim total horizontal, mas parece que essa função fica em cima do eixo de x. Mas realmente, se vocês fazem um zoom, essa função está cortando infinitas vezes essa reta assim total horizontal, que não vai dar a ver pelo gráfico dessa função. Outro exemplo que eu queria fazer foi exemplo de x menos ln de x e exposição do gráfico dessa função, que também foi interessante para exposição esse gráfico. São esses. Calculando as retas assíntotas oblíquas. Então, eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo esses exercícios, explicando sobre os métodos. Mas então, bom fim da semana, bom prova P2 para todos de vocês. Perguntas, dúvidas? Até esse momento. Isso, exercícios para casas. Boa pergunta. Eu vou
Esses exercícios são baseados dos exercícios do livro. Sempre vocês podem olhar a apostila da professora Roach, também tem exercícios bons, mas esses exercícios que eu vou dar são exercícios que estão dentro do livro de estudo sessão 4.5. Antes de indicar os exercícios para casa, eu queria dizer que na segunda-feira nós começamos o capítulo 4.7 e queremos falar sobre os problemas de otimização, tá bom? Então, exercícios para casas. Existem exercícios bons dentro do livro, seção do 4.5. Alguns deles, vocês podem olhar fazendo como exercício, né? Vamos começar dos mais simples. 10, 20, 31, 37. Esses são só como exercícios, né? 52, 54. Os outros exercícios que eu posto é 62. 69. Setenta e dois que já fizemos na aula, mas para ver os outros tipos de assíntotas, 73, 74, 75 e 76. Esses são outro tipo de assíntotas, outro tipo de vocês podem ver na minha tela. Isso, outro tipo de assíntota que eu não falei na aula, realmente não dá, assíntotas curvilínea. Por exemplo, em vez de que o gráfico da sua função fica próxima de uma reta, que seja vertical, horizontal, oblíqua, temos uma função, por exemplo, uma parábola. Então, o gráfico da função fica assíntota em respeito desse gráfico. Por exemplo, fica assim. Ou fica assim. Então, nós dizemos que temos uma assíntota parabólica, porque temos uma parábola. Mas não existe nenhuma, assim, obstrução. As assíntotas podem ser qualquer tipo de funções. Esse tipo de assíntotas nós dizemos que esses são assíntotas curvilinear. Especificamente aqui é uma parábola. Mas vocês podem ver nos exercícios de 71 até 76, vários tipos de assíntotas que foi discutido aqui. Então, dúvidas, perguntas?